Fala galera, Boni e Dani aqui. Hoje é mais uma vez a gente trazer os top 10. Dessa vez os top 10 melhores trilogias do cinema. Alguns filmes vão entrar, sendo que eu já utilizei em outras análises sobre os top 10. Mas não tem como, eles têm que entrar, foram bem elaborados. E alguns não vão entrar porque deixaram de ser trilogias, porque acabaram lançando um quarto filme, um quinto, um sexto, dando sequência, então não foram mais ali trilogias. Um exemplo, Indiana Jones, foram lançados 3 filmes e logo depois de algum tempo lançaram um quarto, então tá um exemplo aí, deixou de ser uma grande trilogia. Chega de enrolação, roda a vinheta. Bom galera, então vamos começar, mas antes não vou utilizar datas nem diretores para também que o vídeo não fique muito longo. O que importa mesmo são as obras sobre as trilogias. Começando então por Maze Runner. Maze Runner é bem parelho, semelhante ali a Resident Evil, onde há um vírus e acabam virando zumbis, etc. Mas só precisou apenas 3 filmes para conquistar ali e até, num certo ponto, ultrapassar Resident Evil, que não foi tão fantástico assim. Mas Maze Runner trouxe o quê? Um tema principal, envolvendo ali um grupo de garotos, as crianças, os adolescentes, que eles eram as cobaias e sendo usados ali através desse vírus. E o mais bacana é que tanto como o segundo e o terceiro, que se encerra, claro, traz uma ação bem conjunta, bem ali destacada, elaborada. Não aquela coisa bem frequente de zumbis, a gente vê ali uma coisa entre aqueles que querem transformar o mundo ruim, pior, através desse vírus, e outros que querem eliminar e dar um recomeço a uma nova era da humanidade. Então essa guerra, essa coisa bem elaborada, bem bacana, bem distribuída. Então você vê que o tema ele é convincente e as cenas de ação são bem crescentes ali a cada filme, dando um tom bem melhor ao filme. Claro, a trilogia. E com certeza merece o 10º lugar. O Predador. Bom, vocês vão até me criticar, mas Predador não tem uma trilogia. Sim, galera, tem sim. Começou lá em 87, onde temos o Arnold Schwarzenegger e outros personagens ali, atores. Depois veio a Caçada Mortal, a Caçada Continua, lá em 90, com Danny Glover. E o terceiro acabou se lançando em 2018, no ano passado, que trouxe ali um segmento do segundo. Os outros não fazem parte. Alien vs Predador 1 e 2 não fazem parte e Predadores também não fazem parte desses 3 filmes. E claro, já deixaram bem explicado que é apenas esses 3 filmes que dão essa trilogia, os outros realmente são ali fora do padrão. Não há conexão nenhuma. Mas o bacana é que deu aquela cara do alienígena, o Predador, ele é brutal, ele é frio, ele usa vários métodos para ali aniquilar ali as suas vítimas, os seus oponentes, adversários, ele é forte e ele traz ali um certo, eu diria, pânico, medo na hora que enfrenta ele, porque simplesmente ele mata mesmo e tá tudo certo. Traz um terror com ficção muito bem elaborado, muito bem convincente e claro, com certeza merece o 9º lugar. Os Mercenários. Muitas pessoas vão me criticar por estar colocando esses 3 filmes nessa lista, essa trilogia, mas sim, ganhou grandes holofotes. O primeiro deu aquele pontapé inicial, Os Mercenários, temos ali o Sylvester Stallone, o Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li. Trouxe assim uma ação convincente, uma história bacana, entre outros personagens que trouxe algumas subtramas. O segundo foi melhor, ainda trazendo um vilão à altura interpretado pelo Van Damme. E apesar do terceiro ter sido meio xoxo e o roteiro um pouquinho desalinhado, ainda conseguiu ali trazer alguma coisa que nos convencesse. Mas o ponto forte dessa trilogia é não só o líder, o Sylvester Stallone, que é aquele cara que ele vai pra cima, ele usa aquela força brutal, é tiro, é porrada, é tudo. Ele sempre lidera ali, conquistando ali as suas missões. Uma coisa que eu diria até em conjunta, né? Nós temos muitos atores, como eu acabei de falando. Temos o segundo principalmente ali com Chuck Norris. O Arnold Schwarzenegger aparece nos 3. Ele é bem usado no segundo. Então, há alguns destaques
entre vários personagens, onde há uma ação conjunta, né? Você vê que não há um destaque em apenas um personagem. Então eles conseguiram trazer isso através de vários personagens, com vários atores, sem priorizar um, trazendo uma trilogia muito boa de ação e até algumas histórias bem convincentes. Claro, merece o 8º lugar. Mad Max. Bom, a gente sabe que tem 3 filmes com Mel Gibson e um quarto com Tom Hardy, mas esse quarto não é uma sequência. Vale relembrar, é apenas um remake, que vai ter uma continuação, mas com 2 filmes, então a gente só tem que preservar ali os 3 do Mel Gibson, que termina, lógico, em 3 filmes no terceiro. O primeiro é aquela coisa que a gente fica meio sem entender, que há ali uma espécie de extinção de várias coisas, não só da humanidade, onde as pessoas priorizam muito a água, o combustível, e claro, há um personagem que é destacado pelo Mel Gibson, que acaba perdendo muitas coisas, e acaba tendo atitudes ali bem frias. Bom, mas ele é bem usado e as histórias também são bem usadas, tanto no primeiro, como no segundo, como no terceiro, que trazem ali uma coisa que ele acaba ali se soltando, alguma hora ele dá um de mercenário, depois ele começa a apresentar ali uma certa solidariedade, protegendo uma civilização, um povoado, e o terceiro tem sim uma grande vilã, que é a Tina Turner, a cantora. Ela é bem utilizada. É um filme antigo, uma trilogia antiga, mas ela que rendeu muitas coisas boas, né? Traz aquela coisa do deserto, aqueles veículos, destacando também o cenário. Há uma história, há uma ação muito bem ali convincente, elaborada, e vários personagens que acabam se destacando. Com certeza merece o 7º lugar. Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. Apesar dos nomes diferentes, sim, é uma trilogia. O primeiro lá dos anos 90, o Corpo Fechado, temos o Samuel Jackson e o Bruce Willis. Um tem uma força sobre-humana, o outro tem um problema ósseo, mas tem uma inteligência bem aprimorada. Depois temos Fragmentado, onde apenas o Kevin, interpretado pelo James McAvoy, trazendo aquele horror, aquelas 10 personalidades, ele representa um perigo. E o terceiro filme trazendo os 3 ali dentro ali do sanatório, onde há um trama muito bem elaborado. Há algumas cenas de ação muito boas, porém o que mais é destacado é o núcleo da história, como ela compensa ali, né? Há um trama entre os 3, lá no primeiro filme, então se você tem que assistir o primeiro, o segundo e o terceiro para que você entenda, ter uma noção mais nítida, mas é o trama, é a narrativa da história que lhe convence, trazendo até um final meio sem sentido, mas é uma trilogia muito bem elaborada. Claro, com certeza merece o 6º lugar. Matrix. Bom, eu já usei esse filme, essa trilogia, em outros top 10, mas infelizmente ela entra. São 3 ótimos filmes. O primeiro conta a origem de como o Neo, o principal personagem, começa ali a liderar essa rebelião, se juntar a eles contra as máquinas, acaba descobrindo que a sua vida não passa ali de uma vida artificial. E depois vem o segundo e o terceiro trazendo ótimas cenas de ação. Há um CGI, um elemento visual muito bem usado, trabalhado. Não é um exagero, mas ele lhe compensa, ele te convence. Trazendo 3 ótimos filmes, onde há bons vilões, há bons heróis. Não temos só o Neo, temos também o Morfeu, temos a Trinity. E trazendo várias coisas que acabam ali sendo implantadas nessa trilogia. Claro, ficou muito destacado pela ação, do jeito que foi desenvolvida, e com certeza merece o 5º lugar. O Poderoso Chefão, temos aí uma trilogia, 1, 2 e 3, eu já usei essa trilogia também lá nos top 10 dos melhores diretores. Bom, então não vou esticar muito, é uma trilogia que conta ali o início de uma era da máfia italiana, onde há um respeito pelo líder. Então há sim algumas tramas legais, há uma ação que não é aquela ação que é necessária ser usada, mas ela é usada de uma forma onde que você entenda que faz parte da narrativa da história. Então você vê que é uma coisa bem contada entre família, máfia, aquela coisa italiana. Mas o mais bacana dessa trilogia é, pelo menos os 2 primeiros, já que o terceiro não foi tão maravilhoso assim, é o elenco, como ele é bem trabalhado, ele é sólido, ele te convence, ele é sagaz. Traz um filme muito bem ali através da narrativa, onde cada personagem ocupa o seu posto, e a gente tem ali grandes atores. Então a gente sabe que é um filme lá no passado que foi um grande sucesso, e até hoje é lembrado como um dos melhores. Claro, com certeza merece o 4º lugar.
Planeta dos Macacos. Bom, é um filme de ficção, onde trouxe uma trilogia. Temos Planeta dos Macacos, A Origem, depois temos O Confronto e A Guerra, 2011, 2014, 2017. São 3 filmes que trazem bastante CGI, uma história que, sim, é a base da ficção, mas você vê que há alguns subtramas bem convincentes, e como o núcleo da história é mudado através de outros filmes antigos que também foram bons, mas não acabaram convencendo por causa do núcleo. Mas a coisa mais bem ali, eu diria, construída é o núcleo da história, né? Porque a gente sabe que através ali da medicina, que muitas coisas relacionadas aos chimpanzés que acabam atraindo essa doença, matando ali boa parte da humanidade e, claro, trazendo muitas coisas através dos chimpanzés que acabam ficando inteligentes, como o caso do César. Então traz essa coisa bacana, há uma certa hierarquia sobre os chimpanzés, sobre a humanidade, que traz esse confronto. É uma coisa muito bem elaborada, um núcleo muito bem convincente, uma ficção bem instalada, onde traz uma história bem construída através de 3 filmes. Claro, com certeza merece o 3º lugar. Senhor dos Anéis, com certeza não é à toa que ganhou vários Oscars, né? Então, são 3 ótimos filmes, temos a Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Para muitos é maçante, é tediante, é um saco, sendo porque o tempo prolongado em cada um é bem ali esticado. Um tem 3 horas e meia, outro tem 4 horas, outro tem 2 horas e meia, é mais ou menos isso. Mas traz sim uma grande trilogia, onde o tema ele é bem elaborado através ali da coisa medieval. É o anel que tem que destruir, envolvendo vários personagens com ótimas cenas sobre batalhas, guerras e etc. E como vem muito pelo lado da fantasia e o lado medieval, a gente vê que muitos personagens têm destaque. Magos, cavaleiros, elfos, monstros, criaturas, temos até orques. Então há vários personagens que acabam ali sustentando essa trilogia, trazendo um ótimo tema, uma ótima narrativa. Alguns momentos há aquela caída, mas rapidamente ela se sobressai, trazendo uma das melhores trilogias que foram criadas. Com certeza merece o 2º lugar. De Volta para o Futuro. Muitas pessoas vão me criticar, mas ele é convincente. Ele não é muito prolongado, ele traz uma ficção, uma aventura bem criativa. O primeiro é aquela coisa que o McFly acaba voltando por acidente 30 anos atrás, ele tem que achar recursos para voltar, e ao mesmo tempo ele tem que fazer que os pais se apaixonem para que a sua existência não seja ali excluída. O segundo traz uma coisa um pouco mais lá do futuro, que acaba tendo certos acidentes e ele tem que resolver voltando ao passado. É bem explicado. E o terceiro, mesmo sendo no faroeste, traz uma história bem convincente e bem criativa. O mais bacana é que essa aventura e essa ficção, elas se unem, né? Elas correm junto durante os 3 filmes. E há uma coisa bem aplicada, né? Não é só a ficção e a aventura, mas sim os personagens. Temos tanto o McFly, temos o Dr. Brown, temos o Piff, que é um vilão que apresenta nos 3 filmes. Então, apesar dessas missões que o McFly tem ali que correr atrás, tentar resolver, ele sempre acaba tendo embates com o próprio Piff e uma ajuda do Dr. Brown. São 3 ótimos filmes, onde traz uma narrativa muito bem contada, explicada. Ela é convincente, apesar de ser ficção, fora da realidade, mas o núcleo é bem compensado. E claro, com certeza merece o 1º lugar. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Esses são os top 10 trilogias do cinema. É claro que há outras que eu poderia ter jogado, mas como também ficaram ali bem jogadas em outros top 10 e não são tão fantásticas, aproveitei para abrir espaço a outras. É claro que é muito pelo lado interpretativo. Essas 10 com certeza não devem ser as 10 exatas de vocês, porém alguns ali com certeza devem fazer parte. Comentem, vejam aí qual é o filme que faltou, a trilogia, para que a gente possa fazer várias análises lá na frente. Bom, galera, e por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.